Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia que nos fez o Senhor e por isso estamos alegres. E eu quero te fazer aquele convite, de todos os dias eu faço esse convite a você que nos ouve, nos assiste. Não desligue, não saia daí, vem conosco, vem comigo, vamos ler a palavra do nosso Deus. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 e 26, vai nos dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Nós sabemos que essa passagem é uma passagem muito conhecida, onde houve algo sobrenatural, na vida de Paulo e Silas. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você crê nisso? Você crê que verdadeiramente sobreveio tamanho terremoto ali naquela prisão onde os alicerces foram sacudidos e as portas se abriram, as cadeias, os alicerces, da prisão foi estremecido, o que prendia Paulo e Silas também, diz a Bíblia que os cadeados, aqueles pesos que estavam nas pernas deles foram quebrados. Você crê nisso? A Bíblia diz que, lá em Hebreus, que aquele que se aproxima desse Deus precisa crer que Ele é poderoso, que Ele tem poder para fazer, para realizar o possível e o impossível. Nós não podemos nos aproximar de Deus com dúvida, nos aproximar da presença do Altíssimo com indecisões. Mas nós precisamos crer que Ele é poderoso. E quando você abre a palavra de Deus, como nós abrimos agora aqui, para ler, nós estamos nos aproximando desse Deus, porque é Ele quem está falando conosco aqui nesta manhã. E Ele está nos relatando algo, através da sua palavra, sobrenatural que aconteceu. E eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades, desse texto, muito necessário para que nós venhamos avançar a cada dia mais e mais na nossa fé, na nossa confiança nesse Deus. Nós sabemos que Paulo e Silas, eles estavam vindo de grandes eventos, grandes acontecimentos, No início do verso 16, Paulo, encontra com Timóteo, convida Timóteo para trabalhar com ele, e essa aqui é a segunda, se eu não me engano, a segunda viagem missionária de Paulo, e ele sai pregando essa palavra, sai falando desse amor. A Bíblia vai dizer mais à frente que Paulo, que Silas, que Timóteo, se eu não me engano, Marcos também estava com eles, foram impedidos pelo Espírito Santo, de irem, de pregar na Ásia. E de repente, sobre Paulo, veio uma visão de alguém que o convidava para atravessar, a Macedônia, convidava ele para ajudar na Macedônia. E a Bíblia vai dizer que Paulo, se encarrega para lá, caminha para lá. E nessa caminhada de Paulo, ele encontra com Lídia, e a pregação da palavra ali, na beira de um rio, Paulo prega a palavra, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele abre o coração de Lídia para que ela receba o Evangelho do Senhor Jesus. E ela recebe, a Bíblia diz que ela
ela é salva, né? Ela é liberta, ela tem um encontro real com Jesus, não só ela, mas toda a sua família. E continua ali a caminhada de Paulo, e mais à frente a Bíblia também vai dizer que há uma libertação de uma moça que tinha um espírito de adivinhação, né? Um espírito adivinhador. Alguns dizem que era um espírito maligno, né? Quem adivinha não pode ser um espírito divino, é um espírito maligno, espírito de adivinhação. E a Bíblia vai dizer que essa moça, ela dava muito lucro para os grandes fazendeiros e homens, né, bem colocados da sociedade na época, né, os cuidadores lá dos seus rebanhos. Essa moça, ela dava muito lucro, mas Paulo, ao entrar na cidade, ela vem atrás, né, seguindo, elogiando, exaltando, né, o Paulo, seus amigos, né, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam o caminho da salvação. Mas Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele é tomado e ele repreende aquele espírito, e aquela moça, ela é liberta. A Bíblia depois não vai falar mais nada dela, mas tudo indica, né? Eu quero crer que essa moça, após ser liberta, né, ela teve um encontro com Jesus também. E por conta disso, meus queridos, é que acontece esse terremoto. Olha só, depois que Paulo e Silas, que foram os únicos que foram presos, a Bíblia não fala nem de Timóteo nem de Marcos, eu creio que, né, por conta da cidadania de Paulo, ou não sei bem, porque só Paulo e Silas foram presos e foram açoitados, e isso não os impediu, não os atrapalhou, né? O meu foco é no acontecimento e passar, né, para mim, em primeiro lugar, e para você também que está me ouvindo, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. O milagre que Deus tem para fazer na sua casa, na minha família, aquele que Ele tem para salvar, para libertar, Deus vai usar os seus meios, Deus vai usar a sua igreja, Deus vai usar os seus servos para que esse milagre seja realizado desde o momento que nós nos coloquemos na brecha para que isso aconteça. E eu quero crer que você está na brecha para o Senhor te usar neste dia. E a Bíblia vai dizer que eles foram açoitados, os maiorais lá, os soldados mandaram que prendesse Paulo e Silas e o acorrentasse, colocasse ele num lugar, né, bem lá no interior, né? Antigamente os cárceres, eles tinham a parte de cima, onde os presos tinham liberdade para tomar um sol, para caminhar, e tinha a parte interior daquele cárcere, onde ficavam os presos mais perigosos e ficavam acorrentados nos pés, nas mãos, ficavam presos, né, de maneira muito desconfortável. E foi ali que eles colocaram Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, né, que lindo, que a palavra de Deus, ela nos revela que esses homens com certeza estavam debilitados, estavam cansados, estavam com dores no seu corpo, mas por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus, e todos que ali estavam ouviam esses homens adorando a esse Deus, exaltando a esse Deus, né? Deus tinha uma obra a realizar ali na Macedônia, né? Havia a necessidade de salvação de vidas, e começou pela vida de Lídia, entrou na libertação da moça do espírito de adivinhação, mas Deus ainda queria realizar mais milagres acerca da salvação, porque às vezes nós olhamos a cura, nós olhamos ganhos materiais,
portas, né, na vida secular aberta, e nós olhamos tudo isso como um milagre muito grande. É milagre, com certeza, mas o milagre maior na nossa vida é a nossa salvação e é a salvação da nossa família. E havia ali mais famílias a qual o Senhor Jesus queria salvar e libertar pela pessoa do seu Espírito Santo que caminhava com esses homens. E de repente, diz a Bíblia, enquanto eles louvavam e adoravam a Deus, enquanto eles faziam, né, aquele culto debaixo de tanta perseguição, de tanta aflição, de tanta dor, assim mesmo eles cultuavam ao Senhor, e esse culto foi um culto verdadeiro, um culto de coração entregue a Deus totalmente, porque o Senhor responde àquele louvor com esse terremoto que veio de repente, de maneira que sacudiu aqueles alicerces, e as portas abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, né? E aí a gente tem aqui um grande ensinamento. Deus não te abandona nos momentos difíceis. Deus não me abandona nos momentos difíceis. Momento em que nós pensamos que estamos sozinhos, Deus está ali conosco. Isaías capítulo 49, verso 15 ou 16, vai dizer que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus não nos abandonará. Deus não abandonou seus servos, né? Havia uma missão para ser cumprida, e se Deus falou, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. E a Bíblia vai dizer que quando aqueles alicerces, né, eles são estremecidos, as cadeias de todos se soltam. A Bíblia vai dizer que um homem que estava ali, que era o que tomava conta deles, o carcereiro, ele desperta do sono e vê, né, aquela prisão toda aberta, e ele puxa, né, de uma espada para dar cabo da sua vida, porque ele sabia que se aqueles presos fossem soltos, de qualquer maneira ele iria morrer, porque a vida dele seria paga no lugar daquelas pessoas. Mas Paulo brada com alta voz: não te faça mal nenhum, não faça isso, estamos todos aqui, todos estamos aqui, não se preocupe. Então o carcereiro, tendo pedido, ele pede uma luz, precipitadamente, trêmulo, prostra-se diante de Paulo e faz uma pergunta, que é aonde nós queremos chegar nesse dia: que devo fazer para que seja salvo? E Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a palavra do Senhor foi pregada novamente debaixo de muita aflição e de muita dor, irmãos, amigos, queridos que estão nos ouvindo. Não foi num momento de prazer, não foi num momento de alegria, não, foi num momento de muita dor, de muito sofrimento. A palavra de Deus foi pregada independente da aflição daqueles homens. E nós olhamos muito para esse texto de Atos, capítulo 16, verso 25 e 26, nós olhamos como um grande milagre, sendo ali o terremoto que veio sobre aquele lugar, sobre aquela prisão. Mas não, esse não foi o grande milagre. O grande milagre ali na Macedônia foi a salvação de vidas. Ali sim, naquele momento, foi o grande milagre que aconteceu, porque Deus, Ele não depende de terremotos para fazer alguma coisa por você ou por mim, assim como Ele fez na vida de Pedro. Se Deus quisesse, Deus abriria aquelas portas daquelas prisões, soltaria aqueles grilhões das pernas e dos braços de Paulo e Silas e os libertava, como Ele fez com Pedro, através da oração na casa de Maria. A Bíblia nos diz que o anjo entrou lá dentro da prisão onde estava
Pedro, abriu as portas e trouxe Pedro pelas mãos e não deixou que ninguém visse, porque nosso Deus, o nosso Deus, ele não depende disso ou daquilo ou de circunstância para operar o milagre na minha vida ou na sua vida. Com uma simples palavra dele, ele dá ordem e a coisa vai acontecer, e a resposta vai chegar, e a porta vai abrir, e a enfermidade vai ter que sair, porque a ordem está nos lábios desse Deus. Ele não precisava da ordem para que houvesse aquele terremoto, mas ele quis agir desta maneira para provar para todo mundo, para mim e para você, que até a natureza tem de obedecer à voz desse Deus. Se ele falar com a natureza, ela tem que obedecer à voz dele. E ali houve algo sobrenatural. Tudo isso por conta da família do carcereiro. Tudo isso porque Deus queria provar o seu amor por aquelas vidas. E nós vemos que Paulo e Silas, eles não saíram correndo, aproveitando a oportunidade de tudo aberto, né? E depois de já ter pregado, eles se viram livres. Não, eles esperaram aqueles homens virem e dar a eles a liberdade, aqueles soldados, aqueles maiorais, dar a eles a liberdade de sair, né? Livres daquela prisão. E o que nós podemos entender com isso? O que nós tiramos, né, deste ensinamento? É que às vezes, irmãos, amigos e amigas, nós supervalorizamos a nossa oração, supervalorizamos o nosso jejum, supervalorizamos, né, atitudes nossas acerca de querermos alcançarmos um milagre. Paulo e Silas não estavam ali louvando a Deus e adorando para que aqueles cárceres se abrissem, não. Eles estavam simplesmente adorando a Deus, independente do seu sofrimento. E isso nós precisamos colocar no nosso coração, nós precisamos aprender isso, precisamos saber que mesmo na hora da aflição, da angústia, o meu louvor, o meu culto, a minha adoração tem que ser a Deus. E se ele fizer, glória a Deus; se ele não fizer, glórias a Deus também. Paulo e Silas estavam simplesmente adorando a Deus e aprove a Deus realizar aquele grande milagre. Mas não foi por causa do louvor de Paulo e Silas, não foi por causa da aplicação, né, da palavra, não foi. Foi porque Deus tinha algo para realizar e viu no coração daqueles homens verdadeiros adoradores. Que nós possamos aprender com isso. Não vamos supervalorizar. Se eu fizer não sei quanto jejum, Deus há de me responder, Deus vai fazer, porque o jejum é forte. Não é o jejum que é forte, não é a oração que é forte. O que é forte é o nome de Jesus. Quando eu entro na presença dele e começo a clamar a ele, clamar o nome dele, as portas se abrem, as enfermidades elas são expelidas pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o coxo anda, que o cego vê, que o surdo escuta, que o mudo fala. Tudo isso por conta do poder do nome de Jesus. Irmã Rose, então eu não preciso ficar orando, eu não preciso jejuar. Isso são mandamentos bíblicos, precisa sim. Se eu não me engano, Mateus capítulo 6, ele vai trazer ensinamento, né? Jesus ensinando quando orares, quando jejuares. Então um ensinamento de Jesus. Nós devemos orar, nós devemos jejuar. Está em aflição? Ore ao Senhor. Está necessitado de uma resposta? Crucifique a sua carne. O jejum é para isso, é para nós sacrificarmos a nossa carne, né? Colocarmos a nossa carne ligada e buscarmos ao Senhor com um coração contrito, um coração verdadeiro, adorando a Ele em primeiro lugar. Quando eu adoro a Deus, Deus se volta para mim. E essa adoração, ela precisa ser verdadeira, ela precisa vir do fundo da minha alma.
para que Deus venha nos ouvir. E Deus ali recebeu o culto de Paulo e Silas dentro daquela prisão. Com certeza o Senhor olhou e disse no seu coração, aqui colocando com minhas palavras, ali eu estou no meio deles dois. A Bíblia também vai dizer isso. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio. Ele está no meio porque ali tem 2, tem 3, tem 5, tem 1000 pessoas? Não. Ele está no meio porque o nome dele está sendo adorado. E há uma diferença também, irmãos. Às vezes nós pensamos que eu estou invocando o nome de Jesus e por isso ele está. Não. Às vezes invocamos e ele não está. Ele está aonde o nome dele é adorado e exaltado, porque a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paulo e Silas, mais uma vez, deram ouvido àquilo que Deus queria realizar. Eles tinham recebido uma missão do Senhor, precisavam atravessar a Macedônia para lhe levar a palavra do Senhor, e eles levaram essa palavra com ousadia e com intrepidez. E nós podemos ver Lídia sendo salva com toda a sua família. Aquela jovem possessa de um espírito adivinhador foi liberta pelo poder do nome de Jesus. E aquele carcereiro que estava ali, que não conhecia, não sabia que existia um Deus todo-poderoso nos céus e na terra, também se rende aos pés do Senhor através de Paulo e Silas, quando adorava a Deus. Quando você entra pelas portas da igreja para adorar ao Senhor, tem alguém te ouvindo, tem um vizinho te ouvindo. Às vezes a igreja é em lugares onde tem tantas residências e nós precisamos fazer isso com o nosso coração aberto. Hoje nós estamos, tendo que fazer nossos cultos dentro dos nossos lares, pregando a palavra pela internet, como eu estou fazendo agora, mas muitas vidas estão nos ouvindo. Muitos estão necessitados de ouvir esta palavra. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, meu amigo, minha amiga, para levar este evangelho, custe o que custar. Se nós olharmos para a vida de Paulo, nós vamos ver o quanto ele sofreu. Ele diz que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Isso, as marcas da cruz, as marcas da sua caminhada, da pregação desta palavra. Quem prega o evangelho tem que estar disposto, sim, a receber as pedradas e continuar adorando esse Deus e exaltando o nome dele, independente da situação. Que nós possamos nesta manhã receber de Deus o milagre maior. Eu quero dizer para você que o milagre a qual você está clamando ao Senhor, um milagre maior está por vir. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, como Paulo e Silas estavam passando aqui, mas Deus está cobrando de nós nesta manhã. Adore o meu nome, exalte o meu nome, glorifique o meu nome, e eu vou realizar o milagre que eu tenho para realizar na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale ainda mais no seu coração nesse dia, através desta palavra. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Pai querido, Pai santo, neste dia, Senhor, mais uma vez eu levanto a minha voz a Ti, te agradecendo por mais um dia de bênção, um dia de vitória, te pedindo, meu Pai querido, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida desses que nos ouvem, desses que nos assistem, Senhor, nesse dia. Alcança, Senhor, traz libertação e salvação. Pai querido, Tu és o dono de todas as coisas, o universo foi criado pelo Senhor e toda a natureza, Senhor, todo mundo, Pai, os céus e a terra tem de se curvar diante de Ti, tem de obedecer, Senhor, a palavra de ordem que vem da Sua boca. Em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, Senhor, dá-nos um dia de paz. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço.
Amém. Que o Espírito Santo de Deus console os nossos corações e abençoe a sua família.